Heidegger é um pensador que nasceu no final do século XIX e atravessou boa parte do século XX e ocupou um lugar muito decisivo nesse panorama, não só pelo seu próprio pensamento, mas pela influência que o seu pensamento teve ao longo do século XX. Movimentos como o existencialismo de Sartre foram profundamente influenciados pela obra do Heidegger. Portanto, o panorama intelectual do século XX é praticamente inimaginável sem a presença da figura do Heidegger. Entre as ideias de Heidegger, talvez aquela que ficou mais conhecida e que teve um primeiro impacto foi uma nova definição, uma nova compreensão desse ente que nós mesmos somos e que em geral nós chamamos de ser humano, e que o Heidegger prefere chamar não de sujeito, por exemplo, como a tradição filosófica moderna desde Descartes, mas que ele chama de ser no mundo. Para Heidegger, nós somos fundamentalmente seres lançados no mundo, o que quer dizer que fundamentalmente nós não somos exatamente alguma coisa, nós somos já as relações que entretemos com o mundo, com os outros e com as coisas. Nós não somos primeiro e depois nos relacionamos com as coisas, com o mundo e com as pessoas. Nós já somos isso que se constitui no interior das relações que entretemos. Portanto, que nenhum de nós é encerrado dentro de si mesmo primeiro, que nenhum de nós tem uma essência primeiro e depois entra em relação com o mundo e com os outros. Isso que nós chamamos de essência, de eu, de sujeito, já é forjado, constituído nas relações que nós entretemos. O que o Heidegger chama de mundo, esse mundo com o qual nós nos relacionamos, não é certamente só uma soma de objetos. Ele é uma soma de objetos, ele é sentido, ele é valor, ele é critério, ele é esperança, ele é ideia. O mundo é um conjunto de significados, coisas, pessoas, natureza com o qual nós nos relacionamos e que nos constitui tanto quanto nós o constituímos. O problema para o Heidegger é que, na maior parte das vezes, a primeira maneira pela qual nós nos inserimos no mundo tende a fazer com que nós acreditemos que tudo aquilo que o mundo nos diz é como a vida deve ser e como as coisas devem ser, no que ele chama de impessoalidade. Ou seja, nós temos uma tendência a cair numa maneira impessoal de ser, na qual a gente faz as coisas porque todo mundo faz assim, porque as pessoas fazem assim. E é nesse sentido que o desafio, não exatamente da filosofia, mas o desafio do pensamento, seria nós nos apropriarmos dessa relação com o mundo. Ou seja, tornar essa relação mais própria, mais singular e, por isso mesmo, nos responsabilizarmos existencialmente pelo modo que estamos no mundo.